No início dos meus estudos, da minha jornada para buscar uma projeção astral consciente, isso há mais de 20 anos atrás, quando eu comecei os estudos dentro desse tema, eu encontrei um grupo de pessoas que estudava sobre isso e tinha um orientador aqui na minha região de Uberaba. Tem ainda, mas ele mudou um pouco o foco. Ele faz outros cursos, outros métodos. E nessa época, ele tinha um grupo que se reunia aos domingos para estudar sobre projeção, falar sobre os assuntos que ele fazia, os rituais, tudo, porque ele é considerado, ele fala que ele é um bruxo, ele é um mago, e ajuda as pessoas nesse processo mais esotérico. E tudo certo. Eu tô ali para aprender, para desenvolver. Eu não tinha e não tenho nenhum preconceito com relação a isso. Aí, o que aconteceu? Nós fomos, eu fui ao domingo para esse local e lá ele contou da aula, fala sobre bioenergia, falava sobre bioenergias, falava sobre algumas experiências dele, e numa desses relatos, ele como atuante, como mago, como um bruxo, ele falou que ele foi para a mata com um grupo de pessoas. Eram umas 4 ou 5 pessoas, umas 3 pessoas do grupo dele, mais umas 3 pessoas do grupo dele. E o que aconteceu? Aconteceu que esse grupo de pessoas que estavam pedindo ajuda dele eram pessoas que tinham processo de depressão, de angústia, de desmotivação pela vida. E ele pegou uma dessas pessoas que tinha mais problema e falou assim, olha, de madrugada, eram umas 3 horas da manhã, acordou a pessoa, só ela e ele, e falou assim, olha, vem comigo, que eu vou te ajudar. E pegou uma pá, uma enxada, deu para ele carregar, e eles andaram mata adentro. E chegando em determinado local, aí falou assim, é aqui, beleza. Então você está desmotivado pela vida, você não tem nenhum propósito, você não quer mais viver. Sim, então você faz o seguinte, cava uma cova aqui. Você vai cavar uma cova. Aí ele pegou a pá, a enxada e começou a cavar a cova. E foi aprofundando a cova. Aí quando deu lá uns 7 palmos de profundidade, já era umas 5 horas da manhã, estava noite ainda. Aí ele falou assim, agora você vai pegar e vai deitar nessa cova que você cavou. Aí ele pegou, tá. E ele falou assim, eu vou te matar. Aí ele já ficou assim. Aí ele falou, opa. Aí pegou e deitou. E aí ele começou a jogar a terra em cima do cara. Pelos pés. Chegando na barriga, chegou. Quando a primeira pasada entrou na cara dele, caiu na cara dele, dessa pessoa, ele, não, eu não quero mais, eu quero viver. E pá, pá, pá. Dali para frente, meu amigo, a vida dele mudou. Ele transformou. Ele teve uma outra atitude na vida. Ele teve uma outra atitude completamente diferente na vida. Ele deixou de ser aquela pessoa apática, deprimida, sem propósito, e achou propósito na vida. Achou uma companheira, montou uma empresa, prosperou na vida. E aí, o que eu quero dizer com isso? Né, nessa história? É que certos traumas que acontecem com a gente têm a sua utilidade. E a espiritualidade, os nossos mentores, os nossos amparadores, os nossos guias, dê o nome que você quiser, eles sabem dessa necessidade. E eu estava conversando essa semana agora,
com uma pessoa que ela me esclareceu o seguinte, que ela estava conversando com o mentor dela, com o guia dela, e o guia dela falou o seguinte: se uma pessoa é realmente boa na magia, ela faz qualquer magia e dá certo com água. Sim, porque muitos rituais feitos com magia têm símbolos de estrelas, esotéricos, sangue, mata uma galinha e a pessoa se lambuza com o sangue da galinha. Esses processos que a gente fica no nosso imaginário, sabe? São rituais que causam um certo medo, um certo respeito, um certo trauma nas pessoas. E isso tem a sua utilidade, porque há uma conexão energética que faz a pessoa despertar, por estar passando uma situação difícil e uma situação que gera nela um certo trauma, vamos assim dizer, né? E esse trauma pode transformar a vida da pessoa. Isso eu estou falando de uma forma mais grosseira, né? Um banho de sangue, ou igual esse rapaz que foi enterrado vivo e mudou a perspectiva dele. Então, o que a gente pode chegar na conclusão aqui desse vídeo? Que muitas vezes a gente pede ajuda, pede socorro, espera uma assistência, espera uma ajuda, um salvador que venha nos salvar dos nossos problemas, dos nossos traumas, das nossas dificuldades, seja ela amorosa, financeira, emocional, sabe? Então, cara, não vai ter essa ajuda, porque a ajuda é sua. Você tem que despertar. Como esse rapaz despertou da cova, ele renasceu da cova, como as pessoas vão numa igreja e se batizam nas águas e renascem para uma vida nova, são situações que a espiritualidade sabe que você precisa passar. E não existe, falando sério para você, não existe espírito, consciência evoluída alguma nesse mundo, sabendo desse processo, que vai tirar você daquilo que você tem que passar, daquilo que você tem que aprender. Você, com as suas forças, com as suas energias, com as suas experiências, tem que ter forças, energia para sair desse processo, que muitas vezes é traumático, é dolorido, é ruim, mas é necessário. Tá? Então, essa questão de superação, de evolução, é por aí, meu amigo. A gente supera limites. A gente está aqui para superar limites com as nossas energias, com as nossas forças. Tá certo? E aí, você já passou por algum trauma e esse trauma te fortaleceu? Você está passando por um trauma e esse trauma está te derrubando? Qual é a sua postura em relação a essa questão? Você está procurando entender com profundidade o que passa com você? O conceito desse trauma? Que seja lá uma rejeição, uma culpa, uma baixa autoestima, um processo de perda. Qual que é o seu processo? Fala para mim aqui, comenta aqui, tá? E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Até lá.